existe um ponto no Brasil que é um break-even. Hoje a gente está tentando definir qual que é a latitude dessa. Mas se eu considerar do sul do Paraná para baixo, o posicionamento é plantio de 15 de abril a 15 de maio. Perfeito. Isso para a gente pegar as chuvas também, evitar um pouco de geada, tanto no momento de plântula como enchimento, o grão aquoso. Mas quando a gente olha do Paraná para cima, o plantio é recomendado de 20 de fevereiro até fim de março. Tá? Okay. Isso porque a gente precisa pegar... A carinata ela vai precisar em torno de 200 a 250 milímetros para produzir, para fechar o ciclo dela. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Mas ela precisa disso daí, de 70% a 75% dessa chuva nos 40 primeiros dias. Então, a carinata ela ficou 50 milhões de anos evoluindo na Etiópia, num país de chuva de monções, onde os 4 primeiros meses chove de até alagar o país e 8 meses sem cair uma gota de água. Então, o que a carinata ela faz? Semeio ela com a plantadora de soja ou com a plantadora de trigo. O espaçamento, a gente diz que é o espaçamento que tiver regulado a tua máquina. É 45, 50, ou se for com a de grãos miúdos, a gente pede para fechar uma linha. Então, plantar no 34 ao invés do 17. Tinha-se uma máxima em que as brascas, a canola, precisava ser plantada no 17, mas isso porque ela antigamente tinha materiais muito deiscentes. Então, para evitar que ela chicoteasse uma na outra, você plantava ela muito justa. Só que você abria mão de produtividade, a incidência de doenças ali também ficava mais forte, e ela ficava muito alta, o que às vezes fazia com que ela tombasse. Então, com as novas variedades de canola menos deiscente, você consegue plantá-la no 34 e explorar o máximo dela. A carinata é 0 de deiscência, ela não tem esse problema. Então a gente, eventualmente, até um teste que os produtores ali de Sapezal e Campo Novo dos Parecis me falou, por que eu não posso plantar no espaçamento do algodão? Eventualmente pode, sabe? É um dos experimentos que a gente está fazendo. Quando ela tem mais espaço para engalhar, ela fica também, né, ela engalha mais. A produtividade da carinata está nas ramificações primárias, então favoreceria isso tudo, mas esse daí é um teste que a gente está fazendo esse ano. Então, semeei com a plantadora de soja, com a plantadora de trigo, no espaçamento que eu estiver regulado. Ela vai ficar os 35 primeiros dias investindo mais em raiz do que em parte aérea. Então, é normal o produtor ligar pra gente na segunda semana, putz, cara, não tá indo, tá devagar, né? E ele só tira a foto aérea da planta. Das próximas vezes, arranca a plantinha, vamos ver como que tá indo a raiz. E é incrível, ela cresce de 2 a 3 vezes mais na parte de raiz do que na parte aérea. Quando dá 30 dias, é batata. O produtor me liga e fala assim, Felipe, lindo projeto, vocês vão mudar o mundo mesmo, só que eu vou gradear a minha área aqui, porque aqui não foi. Eu falei, tá, então vamos fazer assim. Tira 3 fotos para mim. Uma hoje, uma daqui 9 dias e depois 9 dias de novo. Se ela não tiver crescido 1 metro, e é uma plantinha que ela tá com 4 pares de folha, né? Se ela não cresceu 1 metro nesse período, eu levo um baldinho de Heineken gelada, a gente gradeia junto e ainda toma uma cervejinha. Nunca me mandam a terceira foto e nem me pagam cerveja. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E hoje nós temos um apoio especial da Momesso. Desde 1962, a Momesso é sinônimo de tradição, tecnologia e inovação no tratamento de sementes. Seja no tratamento on-farm, profissional ou no industrial. Eles são referência no assunto e sempre trazem o que há de melhor para o mercado, e é claro que a parceria entre a Momesso e o Mundo Agro Podcast é feita para levar ainda mais informação de qualidade para o agro, tanto no Brasil quanto para o mundo. Momesso, o futuro você planta hoje. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E hoje o papo é muito bacana. Hoje nós vamos falar de uma cultura que poucas pessoas conhecem, mas logo logo vai estar aí na boca do povo, porque ela é atrativa. Nós vamos falar da carinata e um pouco também sobre a canola. E para falar sobre isso, nós vamos falar com o Philip Herbst
Minarelli. Olha só que nome difícil, hein? Acho que é por isso seu apelido lá em Botucatu era Herb, né? Bem isso. Olá, professor, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Ô, Felipe, o prazer é todo nosso, né? A gente vinha comentando aqui de como eu recebi a sua indicação lá do Fabrício e do Laerte, né? Da Cooper Campus, numa mesa jantando e almoçando, no evento que eles fizeram agora no começo do ano, e eles me falaram, pô, Rogério, você conhece a cultura chamada carinata? Eu falei, não conheço. Eles me explicaram um pouco, né, do desafio deles e do incentivo, e foi assim, unânime, né, os dois dizendo, você tem que conversar com o Felipe. O Felipe é o cara que trouxe, legal, desenvolveu e está fazendo isso. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. O Mundo Agro Podcast está sempre aberto, e quando tem alguma novidade, alguma inovação, a gente gosta de trazer aqui. E o que eu quero saber, e todos que estão nos ouvindo aqui, é um pouquinho da sua história. Já fiquei sabendo que nós somos conterrâneos de universidade, né? Você formou lá na Unesp em Botucatu também, saudosa, completando 60 anos agora esse ano. Conta pra gente como é que foi essa fase aí da universidade e o que te trouxe para o mundo corporativo, né, de empreendedor, e como que você chegou a se tornar um especialista aí na cultura chamada carinata. E depois você vai contar pra gente o porquê do nome dela, de onde veio e tudo isso. Professor, eu acho que eu sempre sonhei em mudar o mundo de alguma forma e fazer a diferença, e quando a gente entra na universidade, na Unesp, eu acho que permite muito isso, né, pelo ambiente bacana que tem lá. Eu comecei aos poucos mexer com sementes, mexer com melhoramento genético, com cana-de-açúcar, e numa das oportunidades a gente começou a ver também até sobre sustentabilidade, como que estava vindo tudo isso. E na hora que eu fui para o mestrado, eu acabei fazendo uma especialização sobre sustentabilidade nos Estados Unidos. Voltei cheio de ideias, mas aí você começa a ouvir, né, na hora de defender, de criar o projeto de dissertação, que o mundo é muito grande. Aí você quer resolver o problema do Brasil e descobre que o Brasil é gigante, né? Acaba que teu projeto de dissertação fica na região ali do estado de São Paulo, um pedacinho do estado de São Paulo. Depois eu fui trabalhar com planejamento estratégico e PMO no CTC, com melhoramento genético de cana-de-açúcar. Em seguida, eu fui para Raizen, fazer a parte de planejamento comercial lá. Conheceu a Edilene? Conheci. A Biru, nossa, amigona minha de turma, estudamos juntos, sabe? A gente trabalhou junto em Araraquara. Que legal, olha, Biru, se estiver ouvindo a gente aí, um abração. Gente finíssima, muita saudade do bate-papo que eu sempre tive com a Biru. Mas e aí, da Raizen? Aí eu comecei no campo e acabei indo para São Paulo trabalhar com trading. E aí eu acabei me distanciando um pouquinho do campo, que me motivou a fazer a agronomia. Aí eu quis voltar um pouco mais pro campo e trabalhar na BP Bung, na época da JV. Uhum. Aí lá eu quis também não perder todo o legado que eu já tinha aprendido e tal, e eu criei uma operação de barter de cana-de-açúcar, barter de ATR. Caramba! Cara, foi legal pra caramba. Foi unir tudo que eu tinha conhecido já de cana com o setor com a Faria Lima. Legal. Ô, Felipe, deixa eu só fazer um adendo aqui. Você falou em ATR de cana. Para quem tá nos ouvindo e não sabe o que é, volta um pouquinho aí, tem um episódio com o Arnaldo, que é presidente da cooperativa de cana aí de Piracicaba. Me fugiu o nome agora, mas quem estiver ouvindo, volta aí, que ele fala exatamente o que é ATR. Aí o Felipe não vai contar agora, tá bom? Maravilha. E aí, depois eu acabei tendo uma passagem por uma fintech do agro. A gente quis desenvolver algo bem diferente. E, por seguinte, acabou vindo a oportunidade de trabalhar com a carinata. E o que me chamou mais a atenção da carinata, e Brascas como um todo, mas carinata foi a menina dos olhos, é que a gente tem um potencial gigante de agir localmente no Brasil e resolver um problema mundial de mudanças climáticas. Acho que o apelo é tão grande na carinata e a pegada de carbono é tão forte, e o Brasil tá tão disponível, é tão fértil para a carinata, que a gente consegue resolver muito dos problemas globais trabalhando aqui. E aí aquela fagulha que me fez uma criança querer fazer agronomia, ela acaba florescendo e impulsionando aqui na cultura. Que legal. Felipe, eu acho que todo esse contexto da sua experiência, ele acaba
trazendo o enfoque do empreendedor, mas mais do que o empreendedorismo é a visão do mercado, né? O mercado de cana, trabalhar com barter, isso é para poucos, porque você tem que ter uma visão de mundo muito, mas muito ativa. O que eu digo é que quem trabalha nesse setor e quem analisa o mercado dorme fechando um olho com o outro aberto, né? Isso lembra o Ayrton Senna entrando no túnel ali do cassino em Mônaco, né? Um olho fechado e o outro aberto para não perder nenhuma das visões. Mas isso te traz uma visão de prospecção e é lógico, né? Voltando naquela sua frasezinha lá de eu quero mudar o mundo, que na verdade é uma baita frase. A pessoa que tem esse pensamento, ele pode até não mudar o mundo, mas pode ter certeza que vai mudar o seu entorno, né? E a cultura da carinata, né? Canola, quando eu estudei em Botucatu, o professor Maurício falava bastante, né, de canola. Nos Estados Unidos é uma cultura de expressão, mas carinata eu nunca tinha ouvido falar. Você falou que é uma brássica, né? É uma brássica. A canola, eu vou até fazer uma pequena introdução da canola. Na Segunda Guerra, a gente teve praticamente, do meio da Segunda Guerra até o final dela, faltou muito biocombustível para tocar as máquinas, os tanques lá. E aí, um dos grandes provedores do biocombustível foi o Canadá, com o óleo de colza. Então, tonéis e tonéis lá para a Europa. Acabou a Segunda Guerra, sobrou muito óleo de colza. A população estava passando por um assolamento que vem depois de uma guerra. E tinha o óleo lá, eles precisavam usar alguma coisa para cozinhar e acabaram usando óleo de colza. O óleo de colza ele tem um alto teor de ácido urúcico, que torna o óleo tóxico para a alimentação humana. Então a gente teve muitos casos de intoxicação da população por usar esse óleo. Só que o Canadá já vinha de um programa de melhoramento muito forte em colza, de uma produção muito boa em colza, e aí eles fizeram um melhoramento recorde para reduzir o teor do ácido na colza. E aí eles fizeram uma cultura, uma colza Canadian Low Exit. Então, que se pegar as iniciais forma a palavra canola. Então a canola ela vem do melhoramento de redução de teor do ácido urúcico da colza. Então hoje, para se comercializar o óleo de canola, ela precisa ter menos de 0,2% desse ácido. E aí uma outra empresa canadense também começou a buscar um banco de germoplasma de uma outra brássica, e eu digo que ela não é irmã, ela é prima da canola, porque existem grandes diferenças, na Etiópia, ali também na região da Abissínia, que era uma brássica carinata. Então a Brassica napus é a canola, a Brassica carinata é outra espécie. E a grande diferença entre as duas culturas é que a carinata ela tem um alto teor de ácido urúcico. Então enquanto a canola foi reduzida para 0,2, a carinata tem 42 a 48% desse ácido, deixando ela extremamente tóxica para a alimentação humana. Só que o ácido urúcico confere algumas particularidades. Primeiro que o ácido urúcico reduz o ponto de congelamento do óleo. O ácido urúcico ele é um ácido graxo de cadeia longa, então toda a formação de cadeia longa eu tenho muito carbono para formar as ligações. E toda vez que eu rompo uma ligação de carbono, eu emito energia. Então eu tenho um óleo com uma alta pegada de carbono e altamente energético. E por fim, também isso confere uma densidade. Se a gente colocasse numa torre de destilação de petróleo, ele acaba saindo na mesma... E é interessante a torre, né? A primeira bandeja é o mais pesado, é o piche. Depois o diesel e tal. E o querosene é uma das últimas. E o óleo da carinata, ele sai na mesma bandeja do querosene de aviação. Ou seja, você tem um óleo com uma pegada de carbono, altamente energético, e com a mesma densidade do querosene de avião. Isso faz com que você consiga abastecer um avião sem ter que fazer nenhum blend, ou seja, pode ser 100% o querosene, o óleo da carinata, e sem perder eficiência, sem perder energia, com um ponto de congelamento extremamente interessante. E quando você consegue achar um substituto praticamente perfeito, você não precisa modificar a tua rede de distribuição, todo o know-how que se tem no uso do querosene, não precisa ficar dosando, vou colocar um pouco desse, um pouco daquele, e dá uma complexidade para o piloto. E a gente sabe que a operação de avião funciona como reloginho, né? Qualquer atraso acaba... A ineficiência custa muito caro no setor de aviação. Então, quando você dá uma ferramenta para o piloto
fazer o abastecimento sem nenhum tipo de ajuste, nenhum tipo de mudança no modus operandi que já acontece, isso daí entra muito bem. Ele já entra como um SAF? Entra como um SAF. Eu acho que foi daí que o Fabrício tocou no assunto. Provavelmente eu estava falando, né, do Sustainable Aviation Fuel, que é o SAF. Inclusive tem companhias aéreas agora já assinando documentos que vão trabalhar com esse combustível, que ele pode vir desde um ácido graxo de coproduto de um abatedouro, né? Agora, se eu tenho uma cultura que gera isso, a sustentabilidade vai lá em cima, né, Felipe? E assim, o que acontece? Aí a gente jogou isso pro mercado, para ver o que o mercado falava dessa nova cultura. No Farm, que é a empresa que eu represento, comprou essa primeira empresa que reuniu o banco de germoplasma. Como a gente também tem mais de 60 anos com melhoramento genético de canola, a gente tem os pesquisadores acostumados, temos tecnologias, um monte de trait para canola. A Carinata entrou na linha de produção. Então ela nasce com 60 anos de pesquisa já em cima dela. Hoje eu consigo passar uma tecnologia da canola para a Carinata em 3 anos, com melhoramento convencional. Olha aí. E aí a gente usou o peso da Nufarm para encontrar um parceiro, e aí a gente encontrou a BP, a British Petroleum, com uma sócia no projeto. E aí ela viu toda a oportunidade do SAF, como mencionaste, e falou assim, tá, eu tô junto com vocês, inclusive eu sou off-taker, né, eu sou recebedor de todo o óleo produzido através da Carinata, do grão da Carinata. E aí deu uma robustez, porque eu tenho um programa estruturado de melhoramento genético. Eu tenho traits que eu consigo colocar, né, como resistência herbicida na Carinata. E aí eu tenho alguém que compra todo o óleo, então a gente faz uma venda já em que o produtor ele opera do ponto de vista comercial, com 0 risco. E aí ele vai ter que focar no que ele mais sabe fazer, que é produzir. Você falou que o centro de origem, tanto da Carinata quanto da Cousa, é lá na Abissínia, né? Ele era considerado uma planta que necessita realmente de frio para a produção, ou hoje nós temos a possibilidade de produzir de ponta a ponta no Brasil a Carinata, Felipe? A canola, a couza, ela foi levada muito para regiões temperadas. Uhum. A canola foi desenvolvida no Canadá, então já foi alguns rounds de melhoramento feito em ambiente frio, mas a Carinata ela está muito próxima ainda do centro de origem dela, que é no trópico, né, em cima do Equador. Perfeito. Então, quando a gente adquiriu o banco da Carinata, os primeiros ensaios que a gente fez foi no Uruguai e na Argentina. E aí a gente viu que lá nos últimos 10 anos, a produtividade dela ficou entre 1,2 e 1,3 de média. No Uruguai, ela chega a atingir 1,5 toneladas por hectare. E aí, a gente começou a testar também no Brasil. Então, lá ele teve uma curva de crescimento interessante, mas a gente viu que precisava buscar os outros mercados. No Rio Grande do Sul, a produtividade também ficou, na média, 1,5 toneladas. No Paraná, a gente teve ali na região de Guarapuava 3,1 toneladas. Poxa, o dobro? O dobro. Em Uberlândia, a gente chegou a 2,8. E no PADEF, ali em Brasília, a gente chegou a quase 4 toneladas. Então isso mostra que regiões aí um pouquinho com talvez uma altitude ou clima um pouquinho mais quente, ela responde melhor. Perfeito. E aí faz todo sentido. Depois que o negócio que a gente faz, começa engenheiro de obra pronta, né? Ela ficou 50 milhões de anos se desenvolvendo na região da Etiópia. Aí a gente quis em 10 anos levar para o clima temperado. E aí vamos lá para o básico, né, da genética, né? O genótipo colocado no ambiente correto expressa o máximo do fenótipo. Perfeito. Então a gente estava usando o genótipo, mas pecando um pouco no ambiente. Então quando a gente colocou os dois, aonde ela se preparou durante 50 milhões de anos de evolução, aí ela expressou potencial. Que joia. Ô Felipe, eu quero depois que você fale para nós sobre a questão de manejo, época de plantio, mas me veio a curiosidade, né? A gente falou de SAF, que é um
combustível novo e sustentável para a aviação. Quando eu estudei em Botucatu, de 98 a 2006, tinha o boom dos biocombustíveis, né? Eu lembro que na AgriShow a Valtra estava com os tratores que utilizariam o biodiesel, e o professor Maurício trabalhava com pinhão manso, se eu não me engano. Mamona pra caramba, inclusive o Rogério, que hoje é melhorista aqui do IMA, né, trabalhou junto na época, e um dos grandes fatores era que essas oleaginosas propriamente ditas, porque quando a gente fala aqui para os nossos alunos que a soja não é uma oleaginosa, porque ela não tem, eles assustam, mas como não? Isso está escrito nos livros, mas não é, né? Não é. Então a carinata ela se caracteriza como uma oleaginosa. Qual é a porcentagem de óleo que ela apresenta em média e como que funciona o processo de extração, né, desse óleo? Ela é uma oleaginosa, na essência, né, da palavra ali, da categorização agronômica. Ela tem um teor de óleo, isso também é algo bem interessante. Ela vai ficar em torno de 42% a 48% de óleo. Então é uma bolinha tão pequenininha que a gente fala... Quase gergelim, né? Quase gergelim. Então ela tem 48% de óleo, 50% de proteína, e a gente está querendo descobrir o que é esses 2% que cola o óleo com a proteína. Na proteína. Aí talvez tenha um pulo do gato aí, né? Mais um nicho de mercado. Então, e isso também acaba... E a canola também surfa nessa onda. Quando a gente tem um grão com alto teor de óleo, com alto teor de proteína, acaba minimizando. Não é um problema, a gente também precisa aprender a trabalhar com as coisas, né? Mas o soja, ele deixa muito farelo. Sim. E o farelo acaba gerando toda uma outra cadeia de desenvolvimento que precisa ser trabalhada e às vezes complica um pouco mais. Como as brásicas, né, a carinata e a canola, deixam menos farelo e entregam mais óleo, eles acabam minimizando essa cadeia. Legal. E, bom, tem bastante proteína, tem bastante óleo. Um dos problemas aí do pinhão manso, da mamona ou dessas plantas as quais nós extraímos o óleo é a glicerina. Também nós temos esse potencial, eu gosto de falar de potencial de uso e não resíduo, da glicerina no processo, e o método de extração tem que usar um solvente, é possível fazer uma extração por prensagem a frio. Como que é o processo de industrialização? Ele pode ser feito os 3 processos. O que acontece é que se a gente fizer prensagem a frio ou a quente, eu tenho uma torta gorda. Uhum. O óleo da carinata, e aí para canola o problema é menor, mas no caso da carinata, o óleo tem aquela toxicidade. Então eu preciso migrar para uma extração por solvente, e aí a Nufarm já tem um protocolo patenteado para a gente fazer o máximo de extração do óleo e deixar a torta com menos toxicidade possível. Hoje a torta de carinata, apesar da toxicidade do óleo, ela é usada para alimentação animal, de monogástricos. E aí na Europa é uma febre pelo farelo da carinata. Como a carinata ela tem todo esse manejo sustentável, é não transgênica e ainda tem selo de sustentabilidade, é como se você alimentasse teu animal com um produto com uma pegada de carbono. Então se diz tanto que a criação extensiva de animal acaba emitindo muito CO2. E se ela for alimentada com uma ração que não tem emissão de CO2? Tem sequestro de CO2. Fecha o ciclo. Perfeito? Legal. Então a gente tem... Hoje, por eficiência e por redução de toxidez, a extração é por solvente. Legal. E hoje, assim, uma planta, né? Se nós pegarmos aí uma 3tentos, uma Bung, que já recebem esses materiais de soja, ela poderia processar da mesma forma? Ou a Nufarm ela tem esse protocolo, ela transfere essa tecnologia para quem quiser receber e esmagar e processar esse material? O nosso core, enquanto Nufarm, é fazer a melhoria genética da semente, a venda da semente e depois a venda do óleo em parceria com a BP. Toda a cadeia no meio, a gente incentiva para que um parceiro faça. Legal. Então, hoje, quem faz o recebimento do grão é o mesmo que faz a distribuição da semente. Tá, entendi. Então, vamos pegar um exemplo, né? O Grupo Pantanal na MS. Eles compram a semente nossa, a gente transfere todo o conhecimento técnico de campo e acompanha eles. Eles compram o grão do produtor, armazenam e entregam FOB
Porto Imbituba, em Santa Catarina, por exemplo. Então, a gente entrega para a Pantanal todos os elos para que os lucros que a gente tem em cada cadeia fique para esse parceiro e fomente. A minha missão esse ano é começar a industrializar no Brasil. Então, ela não está sendo industrializada aqui ainda, você está exportando o grão em natura. 100% um grão. A Nufarm e a própria BP estão surpresas com o Brasil. A Argentina, né, que já tem quase 11 anos de produção de carinata, ela começou com 100 hectares, depois foi para 200, depois foi para 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, e aí acabou chegando em 30.000 hectares e alterando 3, 5.000 para cima. O Brasil, no primeiro ano, fez 7.000 hectares. Para começar. Pré-comercial. E esse ano a gente provavelmente atinge 50.000 hectares. Então, no primeiro ano comercial, a gente já supera quem ensinou a gente ali durante 11 anos. E isso fez com que a gente tivesse que rever o plano estratégico do Brasil. Até então, a gente considerou o Brasil 100% exportador porque os volumes não justificavam o esmagamento interno. Doméstico. Entendi. Agora, com esse pulo, já me permite fazer um teste de esmagamento esse ano no Brasil, talvez em 1 ou 2 plantas, e ano que vem já começar a fazer a exportação do óleo bruto e do grão também. Assim, o Brasil nunca vai deixar de ser exportador de grão e eu fiz questão de manter isso dentro do plano estratégico, porque muitas das vezes a gente pode ter uma competição por uma outra cultura que está muito melhor, bem posicionada enquanto preço no mundo ou no Brasil, e aí eu acabo retirando margem da carinata interna. Entendi. E para o produtor, no fim, não interessa para o produtor ser esmagado aqui ou na Europa. Interessa o quanto você vai deixar de receita para ele, né? Bom, pensando do ponto de vista de agregação de valor, quando eu mudei para o Mato Grosso em 2006, Felipe, o Mato Grosso exportava milho, né? O custo do saco de milho girava em torno de R$7 e o custo de produção 13. Então era muito caro você pagar um frete de 1 tonelada de milho para ir para Santa Catarina fazer coxinha de frango. Aí a indústria mudou para cá porque quando você dilui um frete de R$300, R$400 a tonelada em 1 tonelada de um prato pronto, você está diluindo isso em um maior valor agregado. Você não acredita que o esmagamento, a agregação de valor aqui traga mais recurso até mesmo pro produtor? Ou hoje isso não se consolida dessa forma? Eu tenho certeza disso, professor, e por isso que quando eu digo que eu quero mudar o mundo, mas eu quero mudar o mundo daqui do Brasil. Sim. Eu amo o país, então eu quero agregar o máximo de margem aqui. Inclusive, a gente já tive algumas conversas com a biorefinaria, acho que é da Braskem, com a Petrobras, a Rio Grandense, lá no Rio Grande do Sul, porque eles estão montando uma planta para fazer SAF 100% sustentável no Brasil. Então eu não preciso mandar o óleo bruto para fora também. Por que parte eu não faço aqui? O combustível. A gente tem o combustível do futuro, a lei que saiu recentemente. O Brasil também quer se posicionar como um país verde, está indo na vanguarda. Então, sim, concordo contigo. No Mato Grosso, esse ano, a gente vai ter 5.000 hectares num plano de crescimento. E aí, os maiores players do Mato Grosso do Sul estão plantando carinata. E eles estão com tudo para conhecer e estão se dando muito bem. No Mato Grosso, por incrível, a gente reaprendeu algumas coisas, né? A carinata, ela fica com 1,80 m, se muito 2 metros. No Mato Grosso ela ficou com 2,40 m. Ô, louco! Então, a aptidão da carinata é uma cultura de cobertura com renda. Então, até hoje a gente usava uma crotalária ou qualquer outra cultura de cobertura, mas era uma cultura que a gente esperava o secundário como benefício, né? O secundário era primário. Na carinata, o secundário é realmente secundário. O primário é produção de grãos. Vamos aproveitar esse recado para falar para você da Incotec. A Incotec é uma empresa multinacional de origem holandesa com 55 anos de existência. Hoje ela é parte do grupo Croda. A Incotec é pioneira em tecnologia em recobrimento de sementes. Eles desenvolveram simplesmente o primeiro pellet em alface, mas não pararam por aí não. No portfólio da Incotec existem tanto tecnologias para hortaliças como grandes culturas. Em HF são aplicados recobrimentos como a incrustação e a pelletização. Nas grandes
Diferentes culturas, como exemplo o milho e a soja, eles possuem uma linha de polímeros e pós-secantes. Atualmente são líderes mundiais nessa tecnologia. Possuem uma equipe robusta de especialistas multidisciplinares que atuam em várias frentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte na planta do tratamento industrial de sementes. Essa equipe de campo está presente em todas as regiões do Brasil. Então, para ter suporte a uma equipe de especialistas, produtos inovadores de alta qualidade, consistência e comprometimento na data de entrega, entre em contato com a Incotec. O contato você encontra em www.incotec.com. Pensou em TSI de qualidade? Pensou Incotec. Ô Felipe, caramba, quanta coisa interessante aqui, minha cabeça vai ficando doida para perguntar, acho que nós vamos precisar de 2 episódios para falar de tudo isso. Primeira pergunta, está sendo plantado aqui no Mato Grosso, em quais regiões, que média de altitude? Regiões mais baixas, como o eixo 163 aqui, ou você está em Sapezal, Primavera do Leste? Sul do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso, divisa com o Mato Grosso do Sul. A gente está em Sapezal, com acho que dá uns 4.000 hectares, em Diamantino. E no Vale do Araguaia. Legal. No Vale, a região do Vale ali, ela se destaca, né? Produção dos pulses, produção de gergelim. Então, ali, aquela região é um país à parte. Beleza. Essa questão da sustentabilidade e de agregar valor e produzir isso dentro do Brasil. O Brasil já tem destaque aí na aviação agrícola com os motores a etanol, que a Embraer, né, tem o Ipanema, e existem muitas empresas que já estão com os planos de adoção. O SAF ainda é muito caro, porque tem pouca produção, mas pelo que você está me dizendo aí, 50.000 hectares de carinata produzida no Brasil, logo matéria-prima não vai ser o problema, né? Vai ser mais difícil achar onde beneficiá-la. Mas vamos para o processo agronômico agora. Você acabou de dizer, né? Carinata era utilizada como uma planta de cobertura com possibilidade de colheita. Lá em Botucatu eu fiz a minha iniciação científica com milheto. Então eu fiz todas as finalidades do milheto. Acabei aprendendo a conversar com ele de tanto tempo que eu passava do lado da planta. Quais as principais características agronômicas da carinata, principalmente quando a gente fala em regiões, Felipe? Aqui no Mato Grosso nós conseguimos fazer uma safra de soja, na sequência um milho, um sorgo ou um algodão. Então o regime de chuva aqui ainda tem nos permitido, lá no Vale já está encurtando, ainda tem nos permitido trabalhar com 2 safras cheias. Agora, quando eu vou para o oeste da Bahia, região do Matopi-Bapá, ali o produtor ele tem muita restrição a essa segunda safra. Hoje tem sido feito um trabalho forte com o sorgo, porque sim, corta a água, então ele tem que trabalhar com uma integração com braquiária para guardar água no solo e tentar fazer a segunda safra. Como que é o posicionamento agronômico da cultura hoje? Quais são os benefícios dela em termos de produção de massa? E como que é o processo de colheita? Eu consigo colho como milho, colho como uma plataforma de soja, porque eu sei que ela é pequenininha, né? E aí entra se for deiscente, perde tudo. Como é que funciona toda essa integralização agronômica da cultura? Não, perfeito. Então, existe um ponto no Brasil que é um break-even. Hoje a gente está tentando definir qual que é a latitude dessa. Mas se eu considerar do sul do Paraná para baixo, o posicionamento é plantio de 15 de abril a 15 de maio. Perfeito. Isso para a gente pegar as chuvas também, evitar um pouco de geada, tanto no momento de plântula como enchimento, o grão aquoso. Mas quando a gente olha do Paraná para cima, o plantio é recomendado de 20 de fevereiro até fim de março. Tá? Okay. Isso porque a gente precisa pegar... A carinata ela vai precisar em torno de 200 a 250 milímetros para produzir, para fechar o ciclo dela. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Mas ela precisa disso daí de 70 a 75% dessa chuva nos 40 primeiros dias. Então a carinata ela ficou 50 milhões de anos evoluindo na Etiópia, num país de chuva de monções, onde os 4 primeiros meses chove de até alagar o país e 8 meses sem cair uma gota de água. Então o que a carinata ela faz? Semeio ela com a plantadora de soja ou com a plantadora de trigo. O espaçamento, a gente diz que é o espaçamento que tiver regulado a tua máquina. É 45,
50, ou se for com a de grãos miúdos, a gente pede para fechar uma linha. Então plantar no 34 ao invés do 17. Tinha-se uma máxima em que as brascas, a canola, precisava ser plantada no 17, mas isso porque ela antigamente tinha materiais muito deiscentes. Então, para evitar que ela chicoteasse uma na outra, você plantava ela muito justa. Só que você abria mão de produtividade, a incidência de doenças ali também ficava mais forte, e ela ficava muito alta, o que às vezes fazia com que ela tombasse. Então, com as novas variedades de canola menos deiscente, você consegue plantá-la no 34 e explorar o máximo dela. A carinata é zero de deiscência, ela não tem esse problema. Então a gente, eventualmente, até um teste que os produtores ali de Sapezal e Campo Novo dos Parecis me falou, por que eu não posso plantar no espaçamento do algodão? Eventualmente pode, sabe? É um dos experimentos que a gente está fazendo. Quando ela tem mais espaço para engalhar, ela fica também, né, ela engalha mais. A produtividade da carinata está nas ramificações primárias, então favoreceria isso tudo, mas esse daí é um teste que a gente está fazendo esse ano. Então, semeei com a plantadora de soja, com a plantadora de trigo, no espaçamento que eu estiver regulado. Ela vai ficar os 35 primeiros dias investindo mais em raiz do que em parte aérea. Então, é normal o produtor ligar pra gente na segunda semana, putz, cara, não tá indo, Travou. tá devagar, né? E ele só tira a foto aérea da planta. Então, das próximas vezes, arranca a plantinha, vamos ver como que tá indo a raiz. E é incrível, ela cresce de 2 a 3 vezes mais na parte de raiz do que na parte aérea. Quando dá 30 dias, é batata. O produtor me liga e fala assim, Felipe, lindo projeto, vocês vão mudar o mundo mesmo, só que eu vou gradear a minha área aqui, porque aqui não foi. Falei, tá, então vamos fazer assim. Tira 3 fotos para mim. Uma hoje, uma daqui 9 dias e depois 9 dias de novo. Se ela não tiver crescido 1 metro, e é uma plantinha que ela tá com 4 pares de folha, né? Se ela não crescer 1 metro nesse período, eu levo um baldinho de Heineken gelada, a gente gradeia junto e ainda toma uma cervejinha. Nunca me mandam a terceira foto e nem me pagam cerveja. Ela arranca mesmo, né? Depois... Ela arranca. E vamos lá para a fisiologia. Ela para com 4, 5 pares de folhas expandidas e todo fotoassimilado é convertido em aprofundamento de raiz. Perfeito. Quando ela chega a 1,20 m, 1,5 m de profundidade de raiz, aí ela já encontrou uma reserva saudável de água. Ela abre todos os estômatos para favorecer a fotossíntese e todo fotoassimilado é focado no crescimento vegetativo. E aí ela vira uma máquina de crescimento. Ela é uma C4 ou é uma C3? Uma C3. Ah, tá. Uma C3. E aí toda semana você vai ver uma outra planta. Então Aí ela arranca de uma vez, aí ela começa a crescer. Aí ela arranca de uma vez. Fecha a linha. No plantio dela a gente tem que entregar uma cultura no limpo, tomando cuidado com o residual de inibidor de ALS e PPO. Perfeito. Então isso daí é um limitante. Plantio de carinato. Posso fazer um plant aplique de S-metaloclor para segurar ainda um pouco mais. E aí 35 dias para ela fechar a linha. Fechou a linha, aí a gente passa a ter o herbicida mais barato e mais eficiente do mundo. Que é a A sombra. própria planta. Então ela fecha mesmo a linha. E além disso, a queda das folhas, a decomposição da folha, por ter muito enxofre e glucosolinatos, acaba gerando uma alelopatia para plantas daninhas. Então o que está no bacheiro não vai. A sementeira da carinata praticamente não existe. A máxima é que se você entregar ela na lavoura no limpo, ela devolve no limpo. Beleza, ela veio de 55 a 60 dias e os Mato Grossos, né? O Mato Grosso tem ensinado a gente que é reduzido esse período para 55 dias e ela começa a florescer. Então até os 35 o produtor estava me xingando que ela não crescia. Em 10 dias ela fica com mais de 1 metro e começa a florescer que não para. Nesse período vegetativo, eu tenho que fazer alguma cobertura nela? Suplementação? De nitrogênio principalmente? Perfeito, a gente faz a recomendação é um sulfato de amônia. Tá, para eu colocar o enxofre, a não ser que eu tenha colocado o enxofre na base. Então, por certificação, posso aplicar no máximo 60 pontos de N. Então, eu aplico 40 na base, aí eu aplico mais 40 de fósforo, 50 de potássio e 20 de enxofre e 20 de nitrogênio eu posso aplicar na cobertura. Perfeito. Por que aplicar o enxofre na cobertura com sulfato de amônia, por exemplo? Porque o grão, ele vai precisar desse enxofre para ganhar PMS, produzir óleo e proteína. Então é muito melhor eu já jogar ali prestes a ela começar a usar do que deixar lá atrás e correr o risco de lavar um pouco desse enxofre. Aí, nesse período também, a gente pode ter a incidência
de traça das crucíferas, é uma microlepidóptera muito específica de crucíferas e de brásicas, né? É a traça da couve, para quem conhece, né? Mas a traça da couve, a gente tem uma brincadeira que toda vez que você planta a carinata, sai uma plântula e 2 mariposas, né? Do mesmo grau. Porque ela aparece, e você nunca viu a mariposa antoária, ela vai aparecer. Isso muito por causa do nabo selvagem. Então ela acaba ficando no nabo das estradas e tal, e quando vem a carinata, ela acaba pulando para ali. O controle dela é fácil, só que no sul, ela tem um ciclo de mais ou menos 20 até 24 dias de vida. Quando eu vou para regiões tropicais, ela acaba reduzindo isso para 12, 14. Então a pressão dela de reprodução é muito mais forte. E como o controle dela é fácil, né, ela é simples, ela acaba enganando um pouco a gente. Porque eu vou lá, vejo uma revoada de mariposa, aplico um produto e controla. Aí o produtor fala, beleza, peita o serviço, aí ele fica deixando. Dali uns 20 dias, dá outra revoada gigante de mariposa, vai lá e controla. Então, se a gente fizer só o controle na hora que a gente vê a população, aí a gente vai fazer 6 aplicações, já chegamos a fazer. Agora, se eu estudar um pouco a cultura, e é isso que a gente transfere conhecimento do produtor, a lagarta é fácil controle, a mariposa também, mas quando ela empupa, ela faz uma teia em volta do casulinho dela. Então, ou embaixo da folha, ou na axila da folha. Então a tecnologia de aplicação acaba que não conseguindo afetar esse instar da praga. Qual que é a nossa recomendação? Faz uma aplicação de contato para reduzir a população. Deu 7 dias, aplica um sistêmico. E aí você pega a mariposa que está lá e ainda a lagarta que ficou um pouquinho. Saindo da puta. Então aí você consegue ter um controle de 2, no máximo 3 aplicações. Então você reduz pela metade e acaba melhor dinheiro no bolso do que em produto. Exatamente. Esse tipo de informação para uma cultura que está começando a se expandir é importante, né? Porque na euforia você tenta trabalhar com o que você sabe, o que você tem, e isso pode gerar um custo alto, né? Então, essa associação do contato com o sistêmico aí já reduz esse problema da mariposa. Se tiver algum biológico também, eu acredito que ele ajude a controlar, né, Felipe? Isso, o biológico a gente teve 2 cases de sucesso ano passado, com um custo baixíssimo e um excelente controle, muito próximo ao controle químico. Esse ano uma das metas é a gente validar um manejo biológico também para ela. Legal. E em relação a nematóide? Ela pode ser uma hospedeira, ela é repelente, você já tem alguma informação em relação a isso, Felipe? Tenho. Quando a gente faz o fator de reprodução de nematóide para incógnita, javânica, pratilencos, ele é menor do que 1, ou seja, ela é resistente a nematóide, não é hospedeira. A gente fez um trabalho com a Embrapa no último ano, em que a Embrapa comprovou que a carinata exuda no solo um bionematicida. Olha. Então, eu não sou hospedeiro e o que está no solo eu ainda ajudo a reduzir. Bacana. Com a carinata. E aí a Embrapa hoje está ajudando a entender qual que é a parte da planta que mais produz, se é raiz, caule, folha, para a gente eventualmente produzir um bionematicida à base de carinata. Em uns trabalhos que a gente fez nos Estados Unidos, a carinata controlou rotilencos também no algodão e aumentou 17% a quantidade de capulho na planta. Caramba. Então, dos trabalhos que a gente tem feito ali na região de Sapezal é também usar a carinata como uma rotação, tanto ali quanto na Bahia, como rotação para algodão. E aí, se a gente pensar, né, que o algodão está crescendo, essas regiões são regiões muito aptas, e com essas características vai ser uma casadinha de 2 belos atacantes aí na frente, né? Sim, e aí o que a gente fez? A gente tem uma carinata que ela é estéril, então não produz grão. Eventualmente, né, a gente está testando as 2 para o manejo do algodão. Então a gente colocar uma que é só cobertura e depois ele rola, e a carinata de produção do grão, que seria o ideal, né? Sim. Mas o pessoal do algodão já me falou que a prioridade é o algodão. Se der para colher outra coisa, a gente... Você tem uma ideia, o pessoal do algodão que tem crescido, nós chegamos a 2 milhões de hectares nesse ano, e nos próximos 2 anos a capacidade aí, a probabilidade é de que mais do que dobre essa área. E realmente, o algodão, ele planta a soja para condicionar o ambiente para o algodão. Mas a gente precisa dessas plantas que eu digo guardas, né?
que ajudam a produção você diminuir índice de nematóide, reduzir a incidência de plantas daninhas. E se você trabalhar com uma dupla finalidade, se você plantar a carinata que tem a possibilidade de colher o grão ainda, não importa o que você vai fazer. Isso eu aprendi com os meninos de Olambra 2, quando a gente estudava em Botucatu. Os pais deles falavam assim, não importa o que eu faça no ano, o importante é a margem que todas as culturas ou animais produzidos ali me dê. Então é isso que o agricultor tem que pensar, né, Felipe? A carinata, né, depois que ela, de novo, é uma cultura de cobertura com renda, né? Então a aptidão principal dela é cobertura, e a renda é algo que a gente conseguiu, felizmente, encontrar. Mas ela vai produzir algo em torno de 20 toneladas de matéria seca. Então, no total do ciclo, dá 52 toneladas de matéria verde. E o sistema radicular dela vai dar mais 10 a 8 toneladas de matéria seca abaixo do solo. É bastante, hein? Quando eu reciclo esse nutriente, eu reciclo 50% do nitrogênio, vai dar uns 62% do fósforo, 92% do potássio e 67% do enxofre. Então você faz uma cobertura, reduz nematóide, reduz a aplicação de herbicida e ainda diminui também no seu manejo a quantidade de fertilizante. Isso sem colher 1 tonelada de grão. Então, eventualmente, reduzindo rotilencos e entregando essa cobertura, eu acho que vai fazer muito sentido também para o pessoal do algodão. Com certeza. O Felipe, pensando agora como uma estratégia de negócio para quem quer se tornar um multiplicador, vocês são os obtentores dos materiais, né? E você já disse que lá no Mato Grosso do Sul tem uma empresa que já está... Mato Grosso do Sul, né? Está multiplicando. Sim. Como é que funciona essa cadeia hoje? Para quem tem interesse em multiplicar e comercializar essas sementes, você já falou das aptidões aí por região. Como é que funciona? Quem quiser falar, eu quero produzir carinata, quero ser um produtor de sementes. Como é que funciona? Tá. No caso de produção de sementes, eu estou fazendo um ensaio de produção no Brasil ainda, tá? Eu até peço desculpas se eu passei a informação. No Pantanal, lá no Mato Grosso do Sul, eles são um distribuidor. Hoje toda a semente ela é produzida na Argentina. Ah, perfeito. Tá. O que eu fiz é trazer e fazer pesquisa de produção de semente aqui para o Brasil. Esse ano a gente vai ter um pivô interno da Nucid em Formosa produzindo 100 hectares. Então a gente saiu de um piloto de produção de 1 hectare para 100 agora. E se validando o processo, aí a gente consegue licenciar alguns multiplicadores. Então não é a realidade de hoje, mas os próximos anos sim ou sim tem que acontecer para a gente suportar esse crescimento do Brasil. Perfeito. Hoje você ainda tem que importar essa semente da Argentina para ser comercializada aqui. Mas é importante pensar nessa cadeia, porque além de ser, acho que uma baita oportunidade de negócio, porque nós não estamos falando só da comercialização da semente, nós estamos falando de uma planta que se encaixa numa cadeia RTRS, por exemplo. Perfeito. A gente tem a demanda de um setor gigantesco que está trabalhando para uma mudança de cultura, que é a aviação comercial. Então não dá para trabalhar somente com o querosene aí vindo do petróleo, a gente sabe disso. Então já vem sendo feito um trabalho grande do uso de diferentes fontes para produzir o SAF, e agora você nos traz essa possibilidade que eu vou te dizer que é a cana de açúcar do combustível de aviação, pô. Né? Então, essa é nova, professor. Eu já tinha ouvido soja de inverno. Não, essa daí é a cana de açúcar, porque você tem dupla finalidade, ainda consegue extrair um óleo extremamente rentável, né? Sem a necessidade de modificação, estável, com essas características que você trouxe dos ácidos, que impede congelamento, deve dar uma boa capacidade de fluidez, né? Então, poxa, você tem que desenvolver esse mercado no Brasil, trazer isso para cá e trabalhar aí com os multiplicadores, porque é uma boa fonte, é um bom negócio e também atende um setor que está com uma demanda bem grande, né, filho? Então, alguns grandes players e que a gente se interessou muito de conversar já veio procurar a gente para fazer uma multiplicação de semente. Na verdade, por um excesso de zelo nosso, a gente achou melhor nós gastarmos investimentos e pesquisa para
fornecendo um protocolo mínimo para esses parceiros. Então, esse ano a gente validando esse campo de produção de 100 hectares, abre um mar de possibilidades. O Mato Grosso, não faz sentido nenhum eu tirar a semente da Argentina para levar para o Mato Grosso. Para Bahia, zero. Então a gente precisa... E aí eu tenho um problema também alfandegário, porque eu começo a produção da semente da carinata em abril, lá na Argentina. Eu vou colher em novembro. O ciclo lá embaixo é até maior do que aqui. Aí em dezembro eu começo o processo de embalagem, janeiro e fevereiro passar pela aduana da Argentina, em março passar pela aduana do Brasil, ou seja, o que eu produzi ano passado eu já não vou conseguir plantar esse ano no Brasil. Para conseguir distribuir em abril e chegar no distribuidor só em maio. Ou seja, eu fico com uma semente no mínimo de 2 anos, ela garante vigor, a gente tem todo esse protocolo, mas é o que você disse também, não faz sentido produzir fora, a gente deveria produzir aqui a nossa, e lá ficar com estoque de segurança. Mas eu entendo que é o processo, né? É o MVP, né? Foi feito e agora é uma questão de ampliar esse processo. Em relação ao custo, você tem a gente falou de MVP, mas você tem uma estimativa do custo da semente por hectare? A produtividade você nos disse aí que varia de 1,5 a 4, dependendo da região que está plantada. Se o produtor pensar na produção para a colheita do grão, para fim de exportação ou esmagamento, qual seria a margem aí prevista? Você tem uma noção para nos passar, filho? Vamos à base do ano passado, os preços do ano passado. Eu gasto em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800 por hectare de insumo, sendo que a semente representa R$ 450 a R$ 500 por hectare. E se eu colocar a operação, acaba fechando num custo de R$ 2.400 no processo como um todo, que vai dar lá seus 18, 19 sacos por hectare, no preço que foi ano passado, que foi R$ 130 a saca, na média. Então, se eu produzo 25 sacas, que é um cenário conservador nosso, sobra em torno de 7, que vai dar de 700 a 900 reais por hectare para o produtor. Isso deixando todo o benefício de solo que tem, redução de nematóide, que vai para a cultura seguinte. Nos cenários, e aí quando aqui no Paraná, a sede da Nufarm Seeds fica no Paraná, em Curitiba, um produtor me falou que a carinata era soja do inverno, né? Por isso que eu brinquei. Um produtor em São Paulo produziu 42 sacos. Muito bom. E aí, a R$ 130, ele falou que, na verdade, não é que a carinata foi a soja de inverno, a soja que foi a carinata de verão. É verdade. A principal foi a carinata, pô. Perfeito. Então, ele tem esse potencial de geração de renda. Ano passado, girou em torno de R$ 130. A nossa referência de preço para fazer um business plan para o produtor é soja balcão. Então, tenha isso como em mente a hora de fazer planejamento. Quando eu comparei o preço da carinata versus soja balcão, nos últimos 25 anos, existiram 2 momentos em que a carinata operou 5% abaixo do preço de soja. Uma foi em 2015, naquele laninha forte que aconteceu, e o outro foi na guerra da Ucrânia. E não é que a carinata ela operou abaixo do soja ruim. É que a soja subiu tanto. Subiu muito, que ela não acompanhou. Não conseguiu acompanhar. Então a gente estava falando de 1.000 euros por tonelada. Hoje é 500 euros a carinata. Então o preço lá, se a gente fizesse a referência, estamos falando de 300 reais por saco. É extremamente viável. Extremamente viável. E eu defendo muito isso, sabe, Felipe? Nós falamos da sucessão, dessa possibilidade que o Mato Grosso tem de fazer 1, 2 safras. Só que quando você começa a exaurir muito o sistema com essa sucessão, você concentra as pragas, você concentra as doenças de solo. Então, é sabido, né? Você vê aí, eu sempre dou o exemplo de um grande amigo que é o Zecão da Fazenda Capuaba aqui de Lucas do Rio Verde. É um cara que ele teve que trabalhar com agricultura regenerativa e, poxa, quando o mundo está caindo em volta da fazenda dele, a cerca do lado está com problema, dentro da fazenda dele está tudo bem. Por quê? Porque ele faz essa integração. Então essa é mais uma cultura com possibilidade, baixíssimo custo operacional,
né? Uma possibilidade de retorno alto e o que a gente conversa muito aqui, né? Poxa, a gente já gravou episódios sobre produção de abelha no meio da soja, as certificações, mercado de carbono aí com o Renato alguns episódios atrás. Então a gente tem que pensar na sustentabilidade. Isso é o que o mundo quer e isso é importante para nós. E sustentabilidade da porteira para dentro é ganhar mais com custos menores, né? Então você produz. Então a carinata é isso. Se você acertar uma tacada desse produtor de São Paulo que fez aí seus 30, 40 sacos de carinata por hectare, com um custo de 18, 15, poxa, isso aí é quase ganhar na loteria, né? Claro. E quando eu fui para os Estados Unidos fazer a especialização em sustentabilidade, naquele tempo a gente não falava de ESG. O pessoal era mais... menos politicamente correto, se é que, né? Mas a ideia era a gente falar de triple bottom line. Então eram os 3 P's. People, então todo produto que você faz precisa fazer bem para as pessoas. Senão não faz sentido. Se você se autodestruir, não faz sentido nada do que você faz. Precisa fazer bem para o planeta, porque não adianta ter pessoa e não ter lugar da onde a gente viver e extrair o benefício. Porém, é um tripé. O último P é profit, é lucro. Exato. Se não tiver lucro, a gente não mantém a estrutura em movimento. E a carinata, ela veio matar, né, juntar todas essas premissas. A gente tem, quando a gente começou a negociar a carinata, ela tem uma alta pegada de carbono, né? Enquanto o diesel, o querosene fóssil, emite 89 gramas de CO2 equivalente por megajoule de empuxo do avião, a soja emite 68, a camelina, que é uma cultura também que tem sido muito falada, emite 28, a carinata emite 14. Então é a que menor tem emissão de CO2. E aí a gente vende o óleo da carinata e isso daí gera um crédito de carbono. E aí os compradores falaram assim, tá aqui um documento que você tem crédito de carbono. Não. O brasileiro de documento e crédito de carbono no papel tá cheio. Que a gente quer o dinheiro. Então já que isso tem valor, me paga por ele e aí eu distribuo lá na ponta. Eu já dou o dinheiro, cara, não dou crédito de carbono, eu dou dólares de carbono. E aí eles falam, não, mas você tem possibilidade. Eu falo, não, cara, o nosso melhor papel é o verdinho, não o documento. Então hoje, quando a gente negocia e compra o grão aqui no Brasil, eu pago a bolsa, que é uma bolsa de cousa europeia, em euros por tonelada, mais o crédito de carbono. Então, o crédito de carbono já está embutido no preço. Esse eu consigo provar que o produtor está recebendo pelo crédito de carbono, sem ter que fazer gasto com certificação, com cadeia de custódia, com tudo isso. E aí, todo esse trabalho de geração, de consultoria, certificação e tal, está embutido no preço da semente. Olha aí. Então a gente dilui todo esse processo, nós somos responsáveis pela certificação e pagamos pelo produtor. Não ganha-ganha. Para eu certificar, eu preciso de informação de campo. O produtor me passa as informações do que fez. Em contrapartida, além de pagar o crédito de carbono, eu transfiro todo o conhecimento que eu tenho. Hoje a gente tem carinata plantada no mundo inteiro. Então, em algum lugar do mundo, alguém está descobrindo algo novo. Então, a gente concentra, semanalmente a gente tem reunião para falar sobre o desenvolvimento técnico no mundo. Tudo que vem de novo, eu traduzo para o Brasil e meu time técnico espalha pelo campo brasileiro. Então, esse ganha-ganha e essa rentabilidade financeira do crédito de carbono acaba deixando a sustentabilidade e fazendo que a agricultura regenerativa, todos esses nomes bonitos, faça sentido para o produtor. Exato. Para fazer sentido, ele tem que receber. Eu citei o episódio que a gente gravou, 282, se eu não me engano, com o Renato, que fala sobre mercado de carbono, e ele nos falou sobre algo que eu não fazia ideia, o uso de pó de rocha, o quanto que isso é rentável em termos de crédito de carbono. Não sei se você já ouviu falar nisso. Imagina o agricultor utilizando, né, o pó de rocha junto com a carinata. Ele está com 2 máquinas extremamente sustentáveis, né, que fazem bem para o solo e fazem bem para o ambiente, e ele ainda vai ter um retorno. A gente sabe que nunca o crédito de carbono vai valer mais do que a cultura, mas ele vai te dar um adicional aí de 10, 15% em relação a isso. E você ter um selo desse hoje te abre muitas portas, né, Felipe? Muito bacana. O que a gente pode esperar, né, para o futuro da
da carinata aí, não só no Brasil, mas no mundo. Você disse bastante da estrutura que vocês estão montando para isso. No Brasil, algo em torno de 50 mil hectares, que é uma área extremamente expressiva já. Mas, assim, se você pudesse falar, Coimbra, eu queria pensar no futuro aqui com isso, o que você gostaria de ver, né, nesse futuro próximo aí? O Brasil, ele produz, né, algo em torno de 46 milhões de hectares de soja na safra. A carinata, a aptidão dela é safrinha e inverno. E quando eu olho para essa área de soja, o que tem de cobertura de outras culturas, vamos colocar milho, o próprio algodão em certa parte, um pouco de cana e trigo, eu passo da área de soja para a área de safrinha com quase 30 milhões de hectares sem colocar nada em cima. Caramba. Então, quando eu olho para a demanda global, hoje o mundo ele necessita de algo de 350 bilhões de litros de querosene fóssil. Segundo a última COP e o que todo mundo assinou, é que até 2050, 65% de todo o combustível fóssil vai necessitar ser SAF. Inclusive, até ano passado, a Europa conseguiu fazer 0,1% de mistura de SAF. Esse ano é obrigado a fazer 2% com multa, caso não faça. Então, eles estão todos loucos para descobrir o que vai acontecer. Tá? E gastaram 1,8 bilhões de euros. Esse ano, a previsão é de gastar quase 20 bilhões de euros com SAF, ou seja, dinheiro tem. Mas, quando eu transformo os 250 bilhões de litros de um SAF, né, com uma produtividade de 1,5 de carinata e as quebras ali para a produção de óleo, eu preciso de 29,9 milhões de hectares. É utopia pensar que a área que fica descoberta do Brasil viraria toda a carinata, mas se virasse, ou se a gente dobrar a produtividade de carinata, o Brasil consegue abastecer todo o setor de aviação com uma ferramenta sustentável de aviação. Você me perguntou meu sonho, o que eu... É a gente suprir e sem mover uma área de alimentos. Sim. Eu não tô tirando dinheiro do corpo de ninguém. Os planos a gente... O número 1 milhão é algo muito bonito, né? Algo que eu tenho buscado. Então, para os próximos 5, 10 anos, a gente chegar em 1 milhão de hectares no Brasil, é algo... Tomara que antes, né? Mas é algo que a gente tem buscado e mirado. A cultura, ela tem potencial para ir dobrando a cada ano. Então, vamos fazer. E para mim, esse ano vai ser um divisor de águas. Eu acho que uma análise que a gente fez, 3 de cada 10 agricultores em um ano já sabem o que é carinata. Felipe, eu acho que esse 1 milhão aí que você está colocando 5, 10 anos, você está sendo muito pessimista, viu? Eu acredito que muito mais rápido a gente chegue nisso, com todos os benefícios que a gente acabou de citar aqui. Tomara. E aí a gente tá fazendo todos esses movimentos. Esse ano a gente está gastando muito em pesquisa. Como eu te disse, para mim 2025 é um divisor de águas. Quando o Mato Grosso acertar a mão e o Mato Grosso do Sul, né, que estão investindo muito e estão acreditando muito na cultura, aí eu acho que não tem como segurar mesmo. Aí eu tô contigo. Legal. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Felipe, muito bacana, agradeço demais, né? O Fabrício, até mandei uma mensagem para ele aqui enquanto nós estávamos gravando, ele falou, graças a Deus deu certo, né? Uma cultura extremamente sustentável, vocês estão trazendo aí o suporte tecnológico para isso, fica aqui o incentivo de tudo de novidade, o que vocês precisarem, o Mundo Agro Podcast, aqui é o FMT de Sinop, está à disposição para que vocês possam fazer a comunicação, reunir os produtores. Nós temos um projeto chamado Agrotech Talks, né, um projeto de extensão, onde as empresas são convidadas a vir até a universidade e nós reunimos 60 pessoas numa sala, em torno de 45 a 50, especificamente docentes e alunos aqui da universidade, mas você pode trazer pessoas de fora também para fazer essa troca de informações. Então eu tenho certeza que isso é algo que a gente tem que difundir. Vamos distribuir esse episódio para que mais produtores tenham a curiosidade de saber o que é isso.
que os incentivos aí governamentais ajudem, né, juntamente com essa cadeia da aviação, a montar essa rede de trabalho. Como você disse, você não mexe em nenhum hectare de produção de alimento para isso. Uma planta que ajuda o sistema, ajuda o solo, né, repele nematóide e, além de tudo, é sustentável, trazendo um produto que, após a queima dele no avião, ainda emite quase nada de carbono. Então é uma planta que sequestra carbono. Quando o professor Rattanlau, lá da Ohio State, esteve aqui no Brasil conversando com a gente, ele falava isso: a agricultura é o que vai permitir o desenvolvimento sustentável do planeta, porque a gente consegue recuperar o carbono que a indústria tem que produzir para que a gente possa viver cada vez melhor. Então, eu acho que é isso, né? Professor, vou até dar um spoiler. A gente está com um projeto tanto de usar um carvão ativado na semente ali, no tratamento, quanto uma análise do quanto de carbono efetivamente a gente deixa no solo. Num estudo que a gente fez em bancada, a carinata tem potencial de ter uma emissão de carbono negativa. Então, imagina o setor de aviação hoje, voa e emite. E agora voar de avião é capturar carbono do ar. Olha, e aí a gente muda toda... É uma virada de chave, é um turn key mesmo. Legal. Muito bom, Felipe, obrigado. Quem quiser conversar mais com você, conhecer aí o projeto da Nufarm, como é que faz para entrar em contato com você, Felipe? Pode entrar em contato pelo e-mail de acesso da Nufarm. No nosso site tem todos os caminhos. Fico à disposição. Na hora que entra em contato, já cai direto para mim. Ou buscar um dos nossos representantes no campo. Eles com certeza vão passar meu contato, vamos ligar junto, vamos fazer uma reunião, vamos bater um bate-papo que talvez com alguma dúvida ou precisa aprofundar aqui, contem sempre conosco. Legal, nós vamos deixar aqui na descrição desse episódio, vamos fazer essa roda girar e crescer. Eu fico muito feliz quando eu vejo iniciativas como essas, uma nova cultura chegando. Quero agradecer ao Fabrício e deixar uma homenagem, né, ao nosso amigo Laerte Júnior, que foi de um jantar com ele. Infelizmente, logo depois ele nos deixou, mas que esse episódio aqui seja uma homenagem ao Laerte, que está aí trabalhando conosco e fazendo isso crescer cada vez mais. Muito obrigado, viu, Felipe? Muito obrigado, professor, e um abraço a todo mundo. Show de bola. Você que ficou com a gente até agora, lembre-se de distribuir esse episódio. Manda aí o link pelo WhatsApp. Clica aí em salvar para que cada novo episódio que apareça, tanto no YouTube quanto no Spotify, você seja alertado, e vamos distribuir, vamos fazer essa mensagem do agro chegar cada vez mais longe, de forma sustentável, como o Felipe falou agora em todo esse bate-papo. E na semana que vem a gente tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço para vocês, uma ótima safra cada vez mais sustentável. Valeu, Felipe, um abração, obrigado. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.